Opa galera, beleza? Eu sou Anderson Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, eu sempre me limitei aqui no meu canal a postar vídeos mostrando a fazer alguma coisa sobre eletrônica, muito pouco sobre minhas opiniões, mas eu acho que na situação que as coisas estão andando, eu acho que é interessante a gente expor o que a gente pensa sobre alguns assuntos. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o assunto do armamento, né? O que as pessoas acreditam aí sobre o armamento. Então, depois da vinheta a gente troca uma ideia um pouquinho melhor. Bom, é o seguinte, eu vejo muita gente dizendo aí que o desarmamento, o Estatuto do Desarmamento aumentou a violência, que se fulano estivesse armado tal situação não teria acontecido, que o bandido vai pensar duas vezes antes de assaltar um lugar porque pode ter alguém armado. Cara, eu lamento dizer pra vocês que pensam assim, estão enganados, completamente enganado. O crime, ele não existe porque as pessoas estão ou não armadas, né? O crime existe por outros fatores e as pessoas estão ignorando esses fatores. Você pega um país desenvolvido, armado ou não, nós temos exemplos aí dos dois lados, tanto países desenvolvidos com criminalidade baixa, que é a população anda armada, e países desenvolvidos com criminalidade baixa também, com a população desarmada. E o que é comum entre eles, como eu já disse, não é a possibilidade ou não de você andar armado ou de você ter uma arma, mas a forma com que o cidadão é tratado. O índice de desenvolvimento humano é um dos fatores mais importantes para que isso aconteça. Você pega um país onde não tem infraestrutura básica de saneamento, onde as pessoas constroem suas casas de forma amontoada, né, a famosa favela, onde as pessoas, a família inteira tem que trabalhar e a criança passa boa parte do tempo em casa sozinha, ou passa em casa sozinha, ou fica na rua, não é? Esse é o cenário, né, pobreza, esse é o cenário onde a violência desenvolve. Porque assim, vocês podem até achar que não, mas ninguém nasce ruim. O ser humano, ele não nasce criminoso. Mas o caminho do crime costuma ser o caminho mais fácil para resolver algumas coisas. E quando você não tem um mínimo, você, em muitos casos, acaba partindo para esse lado. E aí você pode dizer, mas tem muita gente boa na favela. É claro que tem. Tem gente boa em todo lugar. Como tem criminoso também em todo lugar. Mas faça um comparativo dentre as famílias que vivem com uma condição humana digna. Não digo rica, tá? Tô dizendo digna. Aonde os pais têm tempo para dar atenção aos seus filhos. E os pais que eu digo é o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe. Tem famílias hoje que só é com pai, tem família hoje que é com pai e com mãe. Em famílias onde o pai e a mãe têm condições de dar uma atenção digna para seus filhos. Uma família onde o pai e a mãe não precisa deixar o filho o tempo todo sozinho, né? Esse é um fator importante. Onde o filho de repente tem uma escola integral para que o pai e a mãe possam trabalhar de maneira tranquila. E compare isso aonde uma família que vive em situações bastante precárias, né? Sem saneamento básico, com casas mal construídas, aonde o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe precisa de sair de madrugada
para trabalhar, porque trabalha longe, chega tarde da noite, porque trabalha longe de casa, mora numa favela, num local onde o crime já está instalado. E me diz aí se você acredita mesmo que a possibilidade das duas crianças de uma família um pouco mais abastada, com um desenvolvimento humano melhor, tem a mesma condição do que uma família que está na favela, ou que uma criança, a chance dela virar criminosa, de ela partir para o lado do crime, é a mesma. Uma criança que vive num ambiente onde os pais conseguem lhe proporcionar um mínimo de conforto, para uma criança que vive por obrigação dos pais, infelizmente, por os pais serem forçados a isso, boa parte do tempo largada, sem orientação, sem um exemplo. E não é porque os pais são ruins, é porque os pais precisam de pouco que comer dentro de casa. Qual é a criança que tem a maior chance de se tornar criminoso? E o crime, ele se instala nesses lugares, né? Porque não adianta nada o crime, um criminoso, se instalar dentro de um condomínio. Quem é que ele vai recrutar? Então, quando chega nesse ponto, gente, não adianta você estar armado, você estar com arma em casa. Porque no máximo, no melhor dos cenários, você está melhorando a sua segurança. Mas você não está evitando que o crime aconteça. E quando a gente pensa em um candidato, em uma pessoa que vai votar, em um político, em alguém que vai trabalhar pra gente, a gente tem que pensar num cara que tenha pelo menos uma proposta para que a gente não precise de cuidar da própria segurança, entende? Eu acho que dá pra gente discutir se o porte de arma ou não deve existir, mas num outro contexto que não da segurança pública. Você dizer que a falta da arma na mão das pessoas aumentou a criminalidade, ou você dizer que a arma na mão das pessoas vai diminuir a criminalidade, é de uma insanidade sem tamanho. Primeiro que uma arma não é algo barato, não é uma coisa que todo mundo pode ter. E segundo, que um tiro disparado, ele não pode ser voltado atrás. Você já pensou nisso? Né? Já basta o criminoso que não tem compromisso nenhum com o tiro que ele dá. E aí você quer também ser mais uma pessoa atirando sem compromisso? Porque se o tiro que você deu não acertar o criminoso, ele pode acertar uma outra pessoa. É por isso que quem tem que atirar, quem tem que correr atrás disso é a polícia. E ela tem que ter compromisso no tiro que ela dá. É por isso que um policial não pode atirar em qualquer condição. Não é porque ele vai ser punido, nada desse tipo. O problema é que se ele atirar em qualquer condição, ele pode acertar uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto. Com uma pessoa que não é o criminoso. Pode acertar em você, pode acertar em qualquer um que não tem nada a ver com peixe. Então, quando vocês forem falar sobre isso, e eu tenho amigos que insistem nesse assunto, eu quero dizer para vocês de uma forma bem clara que eu acredito que não faz sentido. Não faz o menor sentido a gente andar armado, porque não é função do cidadão prover segurança. Já basta o Estado empurrar a saúde para que eu possa para eu pagar a minha saúde, que é quando eu tenho que contratar um convênio médico por não ter uma saúde de qualidade. E pago por ela, hein? Eu pago pela saúde pública. Você paga pela saúde pública. E eu pago pela segurança pública. E você também paga pela segurança pública. E aí eu quero trazer mais essa responsabilidade para mim. E o pior, uma responsabilidade a qual não resolverá o problema da segurança pública. Enquanto a gente não investir no ser humano, o problema da segurança não vai acabar. Não adianta, você mata um bandido hoje, amanhã tem dois no lugar dele. Né? Tem muita gente nessa situação que eu disse para vocês, sem uma perspectiva de vida,
sem interesse nenhum por nada e disposta a conseguir o que acha que é bom para si da maneira mais fácil. Então eu acho que a gente deve debater o assunto, a gente deve conversar o assunto. E é importante entender esses pontos. Matar o bandido não resolve o problema da criminalidade. Você matando o bandido, você só matou mais uma pessoa. Ah, aquela pessoa não vai cometer mais crime. Ok. Mas o que você fez para uma outra pessoa não ocupar o lugar dela? O que nossos políticos fizeram para que uma outra pessoa não ocupe o lugar dela? Eu debatendo com um colega esses dias, eu fiz um exemplo para ele, decidi um exemplo para ele. Imagine um local onde tem um cheiro de carniça muito forte. E junto com esse cheiro de carniça muito forte tem muitas moscas. Obviamente você tem ali algo morto, alguma carniça muito podre ali. Para você tirar o cheiro de carniça e para você diminuir as moscas, o que você faz? Você espirra um bom ar e usa um mata-mosca? Isso pode melhorar a curtíssimo prazo. O cheiro é disfarçado, o número de moscas diminui. Mas por ter uma carniça ali, além de atrair outras moscas que não estavam ali, aquela carniça, ela é um local onde se desenvolve novas moscas. Porque as moscas que estavam ali, elas vão botar ovos, esses ovos vão se alimentar dessa carniça, esses ovos nessas larvas, né, vão nascer larvas, que vão se alimentar dessa carniça e logo serão moscas. Então, por mais que você mate as moscas, você não resolve o problema das moscas. Por mais que você passe o bom ar no lugar, você não resolve o problema do cheiro. O que tem que ser feito? A carniça precisa de ser eliminada. O que traz as moscas precisa de ser eliminado. E não só as moscas. Trazendo uma analogia para o nosso cenário de armamento, a carniça é a situação onde as pessoas estão vivendo hoje, com as suas crianças soltas, sem condições nenhuma de perspectiva de vida diferente, sendo recrutadas pelos criminosos que aí já estão. As moscas são os criminosos. As moscas, no meu exemplo, são os criminosos. O mata-moscas seria a arma nas nossas mãos. E o cheiro, o bom ar aí, seria algo como a sensação de segurança. Porque você passa o mata-mosca e borrifa um bom ar, parece que o problema foi resolvido. Ou se você está com o mata-moscas na mão e com um bom ar, você consegue disfarçar o cheiro e espantar as moscas ao seu redor. Parece que o problema resolveu, mas não resolveu. A carniça continua lá. Então, para discutir segurança pública, para que a gente tenha algo que seja efetivo, que realmente aconteça, é importante que, primeiro, a carniça seja removida, seja enterrada, seja coberta com terra e que não tenha mais carniça. E aí, com o tempo, as moscas vão se dissipar, vão acabar, porque a vida de mosca também é curta, ela vai acabar. E o cheiro, né, cheiro de podre, ele também vai acabar. E aí eu não vou precisar nem do bom ar e nem do mata-moscas. E aí, nesse cenário de não precisar nem do bom ar nem do mata-moscas, se eu quiser ter um mata-moscas, eu posso ter. Mas não é para eliminar as moscas que estão provenientes de uma carniça. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente precisa de fazer algo, os nossos políticos e a gente, nós como cidadãos, precisamos fazer algo para que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, aumente. Os pais precisam de ir trabalhar e ter a tranquilidade que seus filhos estão dentro de uma escola, dentro de uma creche. A favela, ou os aglomerados, ou amontoados de gente, tem que ter um mínimo de condição humana, de saneamento, tem que ter um mínimo para que as pessoas vivam com dignidade. A nossa polícia tem que ter capacidade de investigação. É errado achar que o criminoso está com medo da morte.
O criminoso tem, a única preocupação dele é de ser pego. E hoje nosso índice de resolução de crime é muito baixo. 8%, 10%. Imagine, 10% dos homicídios. De cada 100 pessoas assassinadas, apenas 10 têm os seus culpados pelo assassinato preso. Isso é um índice muito baixo para um país que quer liberar arma na mão de todo mundo. Para as pessoas que querem liberar arma na mão de todo mundo. A gente precisa de polícia que prenda, que consiga investigar, que saiba investigar, que tenha condições para investigar. De uma justiça que puna de maneira exemplar para quem comete crime. E a gente não tem isso hoje. Então, antes da gente pensar em liberar arma para todo mundo, que também é uma mentira achar que vai ser liberado arma para todo mundo, porque nem todo mundo pode gastar 8, 9 mil reais com uma arma, e mais não sei quantos mil com treinamento de tiro. Não é todo mundo que pode isso. Então, antes da gente elitizar uma segurança privada, a gente precisa pensar em segurança pública. Se você quer discutir a questão do direito de ter ou não uma arma de fogo, eu concordo com você que a gente pode discutir. Mas não coloque isso no contexto da segurança pública, porque não é isso que resolve. Tá ok? Bom, esse é o meu primeiro papo aqui, nesse sentido, de conversar com vocês sobre isso. Fique à vontade aí para conversar sobre o assunto nos comentários, mantendo o mínimo de educação e respeito. E até a próxima, tá ok? Falou, galera, valeu. Até mais. Ah, eu esqueci. E antes que você me diga que eu só falo isso porque eu nunca fui assaltado, nunca tive um criminoso apontando uma arma pra mim. Já fui assaltado 4 vezes, tá? 3 vezes em São Paulo, no interior de São Paulo, onde meu pai tinha um mercado. E nas ocasiões, em uma delas, o cara ficou com a arma na minha nuca durante um tempo. E uma vez eu fui assaltado num ônibus em Salvador. Tá? Então, antes que você me diga aí que eu nunca passei pelo estado por ser assaltado, por ter um criminoso me apontando uma arma, pensa 2 vezes antes de falar isso.